Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live da segunda-feira, das 8 horas da noite. E nessas lives eu falo sobre estratégias para fazer quem você ama parar de beber, sem brigas, sem discussões e sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o tema da live de hoje é: minha família não me apoia a ajudar o alcoolista. Eu não recebo apoio da minha família. E é sobre isso, sobre essa dificuldade que muitas vezes você que está buscando ajudar o alcoolista passa de ter que lidar com outras pessoas, muitas vezes os seus familiares, que não te apoiam nessa jornada, que acham de alguma maneira ou que você deveria largar o alcoolista, que você não deveria tentar ajudar de nenhuma maneira, ou que realmente até fazem coisas que você, conforme você vai aprendendo como agir da forma correta, e os seus familiares talvez ainda não entenderam, ou não se engajaram, ou não têm interesse, ou não demonstram interesse, de fato, em colaborar de formas produtivas. Né? Então é sobre esse assunto que eu vou falar nessa live de hoje, porque primeiro é importante eu ressaltar o seguinte: ajudar um alcoolista não é fácil. Né? Ajudar um alcoólatra não é uma coisa fácil, porque é uma doença crônica. Muitas vezes a pessoa faz promessas que vai mudar, ela promete que a partir daquele momento vai ter mudanças no seu comportamento, e muitas vezes essas mudanças não correspondem com a realidade, não correspondem com as atitudes que ela passa a tomar. Então talvez muitos familiares seus achem que essa jornada sua de buscar se dedicar, entender melhor como ajudar um alcoolista, possa ser uma viagem sem futuro, né? Possa ser uma jornada que não te traga nada de positivo, que você se desgaste, enfim, que talvez os seus familiares digam para você que você não deveria tentar ajudar, que você deveria só cuidar de você. Só cuidar de você. Só que é importante quando a família, às vezes, quando os seus familiares ou amigos próximos seus dizem coisas como essa, do tipo: olha, você não deveria ajudar essa pessoa, você deveria deixar ela a própria sorte, né? Porque a pessoa só vai mudar se ela quiser. Se vierem para você com esses argumentos, a gente precisa primeiro entender o que essas pessoas, o que a família está querendo dizer com isso. Né? Porque algumas pessoas que falam isso para você, não necessariamente elas estão criticando profundamente a ideia de você ajudar o alcoolista. Talvez essas pessoas queiram dizer que você precisa cuidar mais de você, que você precisa dar mais atenção para as suas necessidades. Só que a comunicação é muito complicada às vezes, não é mesmo? As pessoas falam as coisas de um jeito, você escuta de outro, né? Ou às vezes a pessoa até fala de uma forma que ela própria não acha que deveria ser, né? Você vai conferir quando você vai conversar novamente com mais calma com a pessoa, não era bem aquilo que ela queria dizer, não é mesmo? Então, porque as pessoas que estão ao seu redor, que não apoiam você ajudar o alcoolista, podem realmente estarem expressando de fato, não necessariamente que você está errada como um todo, mas que se preocupem de fato com medo de que você fique mal, por desejarem a sua felicidade. Então a gente tem que levar em consideração que a família pode estar dizendo coisas que são para o seu bem, mas não necessariamente o argumento que elas usem ou a expectativa que elas têm do resultado dessa jornada de ajudar o alcoolista tenha que ser sempre negativa, não é mesmo? Porque assim, as pessoas podem pensar que ajudar o alcoolista é deixar de cuidar de si. Não é mesmo? Muitas vezes eu vou fazer um vídeo, vou fazer alguma live, alguém que nem me conhece chega, começa a ver o que eu estou falando, fala: esse cara aí está falando de ajudar a cuidar do alcoolista? Como assim? As pessoas precisam cuidar de si, não podem querer ajudar alcoolistas. Como é que você está recomendando? E as pessoas até me criticam, dizem assim: como é que você está recomendando que ajude o alcoolista? Quem precisa de ajuda de verdade são as famílias. Quando, na verdade, é claro que quem precisa de ajuda são as famílias também. Só que o que eu ensino, para quem não conhece, acaba confundindo, achando que realmente não é cuidar de si, que ajudar o alcoolista é você fazer só para o alcoolista. Só que até, se você quiser saber mais sobre isso, na live 27, eu expliquei mais profundamente sobre como é ajudar o alcoolista cuidando de si, que é justamente a maneira certa de você ajudar o alcoolista. Né? Porque muitas pessoas tentam ajudar o alcoolista de formas erradas, de formas que são fadadas ao fracasso. E é claro que quando você está fazendo algo do pior jeito, do jeito mais difícil, do jeito errado, o resultado vai ser ruim.
você vai sofrer, você vai se decepcionar. Então talvez o que a família possa estar querendo dizer a você é que ela imagina que ajudar o alcoolista da forma tradicional, do jeito que o bom senso diz, né, que o bom senso orienta você a não ajudar o alcoolista, não é mesmo? Ou fazer coisas que não te ajudam de fato, para ajudar, nessa coisa de ajudar, de uma forma que é errada, o bom senso engana muitas vezes. Mas é importante a gente ver a verdade no que a família está dizendo. Não sair já contrariando, tem que analisar com calma o que a família, ouvir também o que a família diz. Não é mesmo? Que pode ser que a família esteja preocupada com você por achar que você possa estar, e talvez você até possa estar mesmo, vivendo numa relação abusiva. Não é mesmo? Pode ser que você esteja vivendo uma relação abusiva hoje. E pode ser que a família diga coisas que são importantes para você, né? Por exemplo, a família pode se preocupar que você esteja se sacrificando demais. Né? Por exemplo, vai expressar para você, olha, eu não quero que você continue tentando ajudar essa pessoa a vencer o alcoolismo, porque eu tenho medo que você se sacrifique demais por ele e que você fique mal. E você talvez possa escutar que esse seu familiar está dizendo, olha, não ajude, essa pessoa não vale nada, não vale esse investimento. Então, primeiro é importante a gente ter clareza nisso. O que a família está querendo dizer? E outra, mesmo que a família tem as suas opiniões fortes a respeito disso, de que não queira, acha que você não tem que ajudar o alcoolista, que não tem, que isso até é uma investida terrível da sua parte, é importante você cuidar da sua vida, você se responsabilizar pelas suas decisões. Quem vai viver com as suas decisões é você. Nem o seu familiar, nem a sua mãe, nem o seu pai, nem o seu vizinho, nem o seu melhor amigo sabe exatamente como é viver dentro da sua pele, na sua pele, dentro da sua cabeça. Não é mesmo? Então as pessoas podem dar conselhos, as pessoas podem dar ideias, as pessoas podem estar bem intencionadas naquilo que elas estão dizendo, mas a boa intenção ela não é livre de erros, ela não é livre de falhas, não é mesmo? Os conselhos, as ideias dos outros precisam ser filtrados, porque a vida é sua e é você que vai viver com as consequências dela. Queira você ajudar o alcoolista ou não. Então, se você hoje está aqui se dedicando, você está aqui me assistindo essa live, assistindo meus vídeos, e você tem intenção real de ajudar esse alcoolista a parar de beber, você tem bons motivos para isso, certamente. Ou você pelo menos deveria ter ter claro para você quais são os seus motivos. Se você deseja isso de fato, é possível, se você fizer da maneira certa. Só que assim, decidir ajudar ou não o alcoolista é uma decisão que é sua. E nem eu, nem ninguém tem o direito de dizer para você se você deve ou não fazer isso. É você que vai viver com as consequências disso. É você que vai viver vendo essa pessoa piorar e depois pensando, poxa, como é que eu me sentiria se essa pessoa piorasse? E os impactos que isso vai causar nas outras relações familiares. Pode ser que é o seu marido e vocês têm filhos juntos, e você vendo a consequência que os filhos podem ter, você não queira que aquilo aconteça. E você esteja disposta a fazer tudo o que for necessário para colaborar para que exista mais harmonia e mais saúde dentro da sua casa, dentro da sua vida. Que acabe esse ciclo de doença que muitas vezes existe na família. Isso pode ser uma decisão genuína sua e que deve ser, se for essa decisão genuína, ela deve ser altamente encorajada. Só que as pessoas ao redor, elas nem sempre entendem a mentalidade, elas nem sempre entendem o que se passa com você e elas nem sempre entendem, e na maioria das vezes não entendem, como é ajudar um alcoolista da forma certa. Para usar esse exemplo, eu quero dar um exemplo bem pessoal meu, de uma coisa que me aconteceu. Eu tinha uma professora minha, que eu admiro ainda ela muito. É uma pessoa que eu tenho muito apreço. É uma professora minha, me ensinou muita coisa. E alguns anos atrás eu cheguei, assim, eu estava terminando a minha formação, eu cheguei para ela e falei o seguinte, olha, minha professora, tô aqui, eu pedia muitos conselhos para ela sempre me aconselhava e os conselhos dela eram muito bons. Eu confiava muito no que ela me dizia, eu levava muito em consideração a palavra dela. Era uma pessoa para mim que uma consideração muito grande, assim, como se fosse familiar mesmo. E essa professora, e eu falei para ela, olha, professora, eu estou pensando em começar a fazer vídeos para a internet. Estou pensando em começar a abrir um canal no YouTube e falar dessas informações aqui sobre alcoolismo para ajudar mais pessoas. Porque eu ia sair daquele ambulatório que eu estava trabalhando e eu queria continuar entregando essas informações para as pessoas. E sabe qual foi a resposta dessa minha professora? Sabe o que ela me disse? Ela olhou para mim e ela olhou assim e falou, Vitor, sabe o que vai acontecer se você colocar vídeos na internet? Você vai passar vergonha. Onde já se viu um médico, um psiquiatra? Por que você quer fazer vídeos para a internet? As pessoas vão achar que você está desesperado por pacientes.
As pessoas vão achar que você é um charlatão. A sua imagem vai ser degradada, Vitor, se você começar a fazer vídeos para a internet. E eu confesso para vocês que o peso que eu dava para a opinião dessa professora mexeu comigo. Porque eu fiquei realmente, porque eu estava muito engajado nessa ideia alguns anos atrás. E aquilo mexeu comigo, eu não fiz. Eu demorei bastante tempo, eu relutei muito. E eu ficava pensando, poxa, será que essa minha professora tem razão? Será que esse projeto que eu tenho, ele vai me levar só ao fracasso? Será que é uma ilusão da minha cabeça isso que eu estou pensando? Então eu relutei, de fato, para começar a gravar vídeos para a internet. Só que eu comecei a pensar o seguinte: se eu não fizesse aquilo que estava dentro do meu coração, aquilo que eu sentia dentro de mim, que era importante para a minha vida, que era um valor da minha vida, que eu gostaria de poder usar a minha existência para ajudar outras pessoas. Não só os pacientes do meu consultório, mas pessoas que estão no país todo. E eu comecei a pensar naquilo, cara, cada mês que passava e eu não fazia aquilo que eu queria, e eu não dedicava meu tempo e minha energia, porque eu não sabia nada de internet, eu nunca imaginei que eu poderia fazer tantos vídeos e que as pessoas iam gostar e iam assistir como tem acontecido. Eu nunca imaginei que isso aconteceria. Eu imaginava que poderia talvez passar vergonha, isso ficava na minha cabeça, ficou lá no fundo, poxa, as pessoas vão me achar, as pessoas vão me criticar. Ela dizia assim, Vitor, porque você vai ensinar essas pessoas, os familiares vão começar a gostar de você numa hora e daqui a pouco vão te odiar, porque não vai ser uma cura milagrosa, e as pessoas sempre querem curas milagrosas. E quando você tentar ensinar alguma coisa que é realista, elas vão te odiar. E quem é que não tem receio de ser odiado? Não é mesmo? Ninguém quer ser odiado por todos. Então eu relutei, mas eu percebi que se eu não fizesse aquilo que eu estava desejando, eu ia ficar sempre pensando no que poderia ter acontecido. E quem vai viver, e quem estava vivendo com a decisão de não fazer aquilo que estava dentro do meu coração, era eu. E que essa minha professora, por mais que eu admiro ela, até hoje admiro ela de verdade, de coração, ela não ia viver a minha vida. Ela não ia viver a minha vida. E isso pode ser uma realidade para ela, pode ser pelo que ela conhece, faz sentido para ela, mas não para mim, porque nós não somos iguais, nós não temos os mesmos desejos, nós não temos as mesmas aspirações na vida, não é mesmo? Então, o que eu aprendi com essa lição? Que nós precisamos respeitar o que o outro diz. Não é para desrespeitar, falar, olha, o que o outro diz é uma bobagem enorme. A gente deve, ainda mais quando é uma pessoa importante na nossa vida, a gente deve respeitar o que essa pessoa diz e tentar ouvir a verdade do que essa pessoa está dizendo. E a gente não pode escolher o que a pessoa fala para nós. Mas nós podemos escolher como nós vamos ouvir aquilo que essa pessoa está falando para nós. Como a gente vai escutar aquilo que ela está dizendo. Porque se eu levasse ao pé da letra, e eu demorei um tempo escutando aquilo como um balde de água fria. Eu escutei aquilo como um balde de água fria, mas eu consegui depois entender que o que ela tinha por trás daquilo eram preocupações. Porque eu tenho convicção de que essa professora gosta muito de mim. E que ela confia no meu trabalho. Mas ela tinha medo. Porque ela não conhece a internet. Ela tinha medo de uma outra realidade, uma outra época. Nunca ninguém fez, eu nunca vi um médico psiquiatra fazendo o que eu faço hoje. Então, é um caminho realmente novo. Então eu tinha medo. É uma coisa quase maternal. Então a gente precisa ouvir as preocupações do que as pessoas ao nosso redor estão dizendo para nós, mesmo que isso nos incomode, e filtrar aquilo. Isso também é uma forma de você ser generoso com as pessoas que você ama. As pessoas que se preocupam com você, que estão hoje talvez criticando você por tentar ajudar o alcoolista. Mas mesmo que elas estejam bem intencionadas, você deve filtrar e ver o que se aplica na sua vida. E eu quero falar para vocês de um efeito psicológico que acontece. Olha só. Em 1999, dois psicólogos, Dunning e Kruger, começaram a fazer um estudo numa faculdade para avaliar como é que as pessoas avaliavam as próprias capacidades, certo? E eles descobriram o seguinte, que quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, quanto mais ignorante uma pessoa é sobre um assunto, ela também tem a tendência a não perceber que ela é ignorante nesse assunto. Olha só que interessante, que quando uma pessoa é incompetente em determinada habilidade, ela tem uma falha em reconhecer que ela não tem essa competência. Por exemplo, esses alunos da faculdade lá, eles achavam, por exemplo, não entendia nada sobre xadrez ou tênis.
Só que eles tinham, por não saberem nada, eles não sabiam nem que não sabiam, e eles se avaliavam como pessoas que sabiam mais do que sabiam, entende? É como se fosse assim, ó, quanto menos você sabe, mais você acha que você sabe tudo. E quando a pessoa não sabe muito pouco sobre um assunto, ela também falha em reconhecer que outras pessoas sabem aquele assunto. Né? Essa minha professora, por exemplo, ela não entende, ela é excelente, ela é uma referência para mim em tratamento para dependência química, só que ela não entende de internet. E por conta desse efeito Dunning-Kruger, que esses psicólogos estudaram, por não saber nada sobre a internet, de repente ela não compreende bem, ela não sabia que não sabia. Entende? E ela falha também, e é uma tendência natural, falhar em reconhecer que outras pessoas podem saber fazer aquelas coisas. E que isso é curável. Isso é curável. A pessoa, conforme ela vai aprendendo mais sobre determinado assunto, ela começa a perceber que ela não sabe nada. Isso acontece muito no tratamento. Essa minha professora também não sabia nada sobre a internet. Ela me deu esses conselhos porque ela não sabia que não sabia. Ela tinha confiança e convicção de que eu estava errado em fazer o que eu ia fazer, mas ela não sabe sobre o assunto. Então, isso já me aconteceu em outras áreas também. Por exemplo, quando eu comecei em dependência química, eu era mais arrogante, eu era muito mais arrogante. Bem no começo do treinamento, e essa professora minha me ajudou a perceber que eu não sabia nada. E quanto mais eu aprendi, mais eu comecei a ver aonde eu precisava melhorar. Não é mesmo? Mas até lá, existe uma barreira. Quando a gente sabe muito pouco sobre o assunto, existe uma barreira na gente perceber que não sabe e se dedicar para poder aprender a fazer melhor. Então, muitas vezes, um familiar seu que está olhando você tentar ajudar o alcoolista, e esse seu familiar nunca se dedicou, de fato, a aprender como ajudar o alcoolista da forma certa, por ignorância, pode ser que por ignorância, e uma ignorância essa que ele não percebe, ele acha que o seu projeto de ajudar o alcoolista é um projeto ridículo. É um projeto fadado ao fracasso e ao sofrimento. E se essa pessoa te ama, ela vai muitas vezes se preocupar com você. Só que você deve também filtrar isso que essa pessoa está fazendo, porque ela pode estar sofrendo desse efeito Dunning-Kruger. É meio engraçado esse negócio, né? Parece uma coisa meio boba. Esses cientistas até ganharam um prêmio Ig Nobel. Eles ganharam esse prêmio Ig Nobel porque é uma descoberta, foi no ano 2000 que eles ganharam esse prêmio, que é uma descoberta que é meio engraçada no começo, mas que faz as pessoas pensarem. Ganharam um prêmio de descoberta mais estranha, que realmente é uma tendência psicológica que as pessoas têm. Quanto menos elas sabem sobre determinado assunto, mais arrogantes elas ficam. Aí você vai tentar convencer a sua mãe, o seu tio, ou alguém que está próximo a você, que olha, eu estou aprendendo como ajudar o alcoolista. Eu gostaria que você confiasse que eu estou cuidando de mim enquanto eu faço isso. E eu gostaria que você até colaborasse comigo. E essa pessoa pode não se abrir para conversar com você por isso, por ignorância. Não no sentido pejorativo, mas por não saber nada do assunto e ter medo demais. E ela não tem nem abertura para entender, não tem nem curiosidade, porque ela nem sabe que não sabe. Percebe? Daí eu convido vocês que me acompanham há mais tempo, e até quero saber aí, me digam aí nos comentários, se você está começando a ver essa live agora, se é uma das primeiras lives, ou se você já me acompanha há mais tempo. Se essa é uma das primeiras lives, coloca aí para mim, hashtag novato ou novata. E se você já assiste há mais tempo, coloca hashtag veterana ou veterano, para eu saber. Coloque aí nos comentários para eu saber se vocês me acompanham há mais tempo, ou se é uma das primeiras lives que você está assistindo. Uma coisa muito engraçada acontece quando a pessoa começa a conhecer o meu perfil. Muitas pessoas têm um choque. Algumas ficam até bravas comigo. Falam assim, Vitor, o que é isso? Você está falando para deixar a vida do alcoolista mais fácil? Credo, você deveria se preocupar com os familiares. Ficam bravos às vezes, né? E muitos acabam conversando comigo falando, Vitor, eu mudei minha percepção quando eu comecei a conhecer melhor o que você está dizendo. Quando eu comecei a entender melhor o que você está dizendo. E eu comecei a perceber que eu não sei ajudar o alcoolista. E eu nunca tinha percebido que eu não sabia como ajudar o alcoolista. Eu fazia tudo errado e não sabia. E eu achava que eu sabia o que estava fazendo. E por achar que eu fazia o certo, eu culpava os outros. Eu me sentia uma vítima. Eu achava que a minha situação era sem solução. E daí é muito, muito legal, isso me inspira muito, porque eu vejo que conforme as pessoas vão aprendendo, tem aquele balde de água fria, fala, meu Deus, eu errei demais, eu estou errando há muitos anos, Vitor. Pelo amor de Deus, como eu não sabia? E daí se abre
começa a existir uma abertura para aprender coisas novas. E isso me inspira muito porque é nesses momentos que a gente consegue ter resultados de verdade. Quando a pessoa aprende mais, ela passa dessa barreira e começa essa barreira da ignorância, né? Aquela coisa quando a gente não sabe nada do assunto, a gente vive cheio de preconceitos. Cheio de preconceitos. E a gente fica arrogante, né? Ah, eu sei, eu que estou fazendo certo. Estou fazendo tudo certo. Essa pessoa que não quer parar de beber, então os seus familiares, eles podem também passar por processos que talvez você já tenha passado. Então é importante você ter essa consciência de que podem estar os seus familiares num processo também de mudança, de maturidade. Né? Porque eu acredito de verdade que essas pessoas, os seus familiares, elas também sofrem por conta do alcoolismo dessa pessoa que você quer ajudar. Também sofrem. E eu acredito que as pessoas querem melhorar, elas querem viver melhor. Mas às vezes elas não sabem, às vezes demoram mais, tem vários motivos para elas não terem certeza. Aí elas ficam nesse efeito Dunning-Kruger, nessa ignorância arrogante. Que está tudo certo. Conforme a pessoa, muitas vezes, conforme a pessoa vai percebendo, vai melhorando, vai aprendendo mais, ela começa a também criar um pouco mais de interesse em aprender mais coisas sobre como ajudar. Não é mesmo? E olha só, a pessoa às vezes ela não entende nada e não percebe que não entende nada. Essa minha professora, ela não entende de internet. Ela entende muito de outras coisas. E assim, recentemente, até foi semana passada, foi sexta-feira. Sexta-feira eu saí para tomar um café com ela. E eu conversando com ela e tal, e ela de novo, sempre, ela é bem preocupada comigo, né, maternal. E daí eu lembrei para ela essa história. Eu falei, professora, você lembra que eu mostrei meu canal do YouTube, mostrei tanta gente que tá parando de beber. Eu falei, olha, professora, olha aqui, ó, essa pessoa aqui ó, faz 18 anos que ela tenta ajudar o marido e por causa de um vídeo meu, ela parou por consumir meus conteúdos para aprender a lidar melhor. E eu que ensinei, olha aqui, professora, 18 anos. E ela passou o primeiro Natal sem álcool. Aí eu falei assim para ela, falei, professora, lembra que há 4 anos atrás, tu me disse que eu ia passar a maior vergonha na internet? Que eu ia passar a maior vergonha? Aí ela olhou para mim assim e disse, Vitor, que bom que você não me ouviu, né? Que bom que você não me deu ouvidos. E percebe como isso é bonito? A gente conseguir separar as coisas que as pessoas que estão próximas de nós, que gostam da gente, que dizem coisas que nos desmoralizam às vezes, que nos desanimam. Por isso que eu falo para vocês assumirem responsabilidade pelo que vocês estão fazendo, pelo que vocês estão sentindo e pela vida de vocês. Eu sei que às vezes é duro, falar, Vitor, eu assumi responsabilidade pela minha vida, mas é esse tipo de coisa que dá essa liberdade. Você já pensou se eu não tivesse me dedicado? Se eu não tivesse me dedicado de verdade a fazer o que eu achava certo? E a gente às vezes corre riscos para fazer o que está dentro do nosso coração, o que a gente acredita que é certo. A gente só precisa muitas vezes aprender a fazer isso da forma certa. Porque realmente, se eu não tivesse aprendido e me dedicado a fazer vídeos, a fazer conteúdo de uma forma séria, ética, cuidadosa, ela poderia ter razão, mas não porque é errado a minha meta. Porque era errado o jeito que eu ia aplicar a ela. Gerava preocupação mesmo. Então, se você... Geraria preocupação, né? Então, se você hoje está querendo ajudar um alcoolista e a sua família não apoia muitas vezes, faça disso uma missão de verdade. Uma missão. Porque quanto mais investimento você faz em aprender a fazer isso da forma certa, mais você, inclusive, tem resultado e tranquiliza a sua família. E depois você vai poder mostrar, falar, olha, tudo isso que você vinha me dizendo, eu sei, obrigado por ter se preocupado comigo, meu familiar que me criticava, que dizia que era para eu abandonar o meu marido, ou abandonar o meu filho. E olha só, a gente está junto, a gente está feliz, já faz 2, 3 anos. Olha só como a nossa vida é maravilhosa hoje. Que bom que eu não abandonei essa pessoa, conforme você me recomendou. E eu espero que vocês possam viver esse momento um dia, não para jogar na cara desse familiar, dizer assim, ó, viu, eu te falei que eu estava certa, mas assim, tipo, olha, que bom, olha só, foi possível vivenciar uma realidade que antes a gente não estava enxergando, enfim. E que não foi porque você não estragou o meu sonho por dar um conselho bem intencionado, mas desavisado às vezes. E assim, é desafiador mesmo você tentar ajudar um alcoolista a vencer o alcoolismo. É desafiador. Tem recaídas às vezes, não tem? Tem recaídas, tem altos e baixos. A mudança é um processo que não costuma ser linear. E às vezes as pessoas não percebem, não entendem isso e levam isso de uma forma muito negativa, muito pejorativa, não é mesmo?
Porque é normal ter altos e baixos no caminho da recuperação. Igual até uma ação na Bolsa de Valores, né? Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas a tendência é crescendo. A mudança do alcoolismo também passa por altos e baixos. E é esperado que o alcoolista queira duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes ele pode mentir para você, ele pode dizer, olha, eu quero parar de beber na segunda-feira. Pode ser que ele diga isso para você. E daí na terça-feira tem um futebol com os amigos, ele vai lá e recai. Poxa, ele não queria beber? Não necessariamente. É que às vezes vem aquela ambivalência, aquele amor bandido pelo álcool. E às vezes a pessoa demora para perceber que o álcool virou um problema. Ter recaídas não é um sinal de que está tudo perdido. Isso pode assustar a sua família também, por não entender as coisas, né? Como é que funciona o alcoolismo. Pode começar a catastrofizar muito e não perceber os avanços que têm acontecido. Também é uma forma de não entender. Se eu mostrasse para minha professora o meu canal do YouTube nos primeiros 2, 3 meses, ela ia dizer, olha, Vitor, viu? Eu tinha razão. Você não tinha que ter feito nada disso. Só que a gente tem que entender que é um processo, que certas coisas são processos, e a gente não tem que ficar esperando que os outros compreendam e nos apoiem em tudo. Por mais que eles nos amem, não é mesmo? Só que não é só no alcoolismo que isso acontece, né? Por exemplo, diabetes e asma, doenças comuns que tem por aí, não é mesmo? As pessoas têm índices de recaída, de abandonarem tratamentos maiores do que o do alcoolismo. Maiores do que o alcoolismo. Fazer exercícios, fazer dietas também. A pessoa às vezes quer, às vezes desiste. Então, às vezes, mudar é difícil. Mudar é difícil. Então, você agora soma a dificuldade de mudar um comportamento comum que você possa ter hoje. Agora, acrescenta um componente de dependência física ou psicológica. Entender isso, de fato, essa dificuldade, eu não estou querendo aqui amaciar as coisas para o alcoolista, fingir que ele tratar ele como um coitadinho, não é isso. Mas é ter a percepção de, olha, as coisas são assim. Não é fácil. E eu não estou aqui ensinando uma forma mágica que vai mudar de uma hora para outra. Estou te ensinando o caminho mais rápido que eu conheço para levar aos resultados que você busca. E esse caminho existe e ele é muito proveitoso. Só que não é necessariamente fácil. E talvez a sua família não entenda isso de cara. Não é mesmo? Porque muitas vezes eles não querem nem me assistir, não é mesmo? Tem gente que me diz assim, olha, eu tentei convidar meu familiar para assistir sua live, Vitor, não deu, essa pessoa não quis, não aceitou, começou a te assistir, não gostou, foi embora. Calma. Assim como o alcoolista, assim como você, nós temos processo, a mudança nossa é um processo. Às vezes a gente passa por um momento que não acha que tem um problema, né? O alcoolista também às vezes não acha que precisa parar de beber. Às vezes o seu familiar também, ele olha para o que você está fazendo e ele não entende que aquilo é importante. Ele não entende o quanto é valioso você estar se dedicando para ter uma vida melhor para você, não entende metade das coisas que estão acontecendo. E às vezes não tem esse interesse porque não entende, por não entender até. E agora é o seguinte, quando você entende como é que funciona o alcoolismo, como é que funciona a mudança do comportamento, isso te dá mais perspectiva. Tanto para você, que talvez você também possa ter altos e baixos. Altos e baixos não são sinais de derrota, de fracasso. Altos e baixos fazem parte da experiência humana. E eles não devem ser motivos para você abandonar os seus valores de vida. Para você não deixar de seguir vivendo uma vida que é importante para você. Não é fácil ajudar a vencer um alcoolista. Não é fácil fazer vídeo para o YouTube. Sei que a comparação é muito diferente, mas se a gente quer viver uma coisa grande, se a gente quer ir atrás do que é importante de verdade para nós, a gente não deve ficar medindo esforços. A gente só deve se preocupar para cuidar de si, de verdade. Para não deixar a gente adoecer no processo. Isso a gente deve levar em consideração que a família fala. E escutar isso das críticas que eles podem te dizer. Não é mesmo? Porque às vezes quando o familiar seu vê que você está tentando ajudar o alcoolista, olha, deu certo durante 2 semanas, mas olha só, recaiu. Viu como eu disse? Agora eu te mostrei que não valia nada, você não tinha que estar tentando ajudar essa pessoa a vencer o alcoolismo. Se um familiar seu diz isso, calma. Essa pessoa não sabe bem o que ela está falando. Ela não entende bem o que está acontecendo. E qual a melhor forma? Ela não entende o processo da mudança. E qual a melhor forma de você mostrar para esse seu familiar que o que você está fazendo é bom, é importante, está alinhado com o que é importante para a sua vida, o que você quer fazer da sua vida?
Primeiro, ter compaixão pelo medo deles. Não precisa ter raiva da sua família. Ter compaixão, porque se eles estão preocupados com você, provavelmente é porque gostam de você de alguma forma. Só que talvez não consigam expressar de uma forma que seja tão fácil de perceber essa preocupação. Como é que você pode fazer? Cuidar de si. Mostrar, olha, eu sei que você está preocupado comigo, eu sei que está preocupado, mas eu estou cuidando de mim, olha só. Eu estou cuidando de mim. Eu não estou abandonando a minha vida toda só para cuidar do alcoolista. Até porque a maneira certa de ajudar o alcoolista é você começando cuidando de você, não é mesmo? Então, e cuidando de você, você vai ficando mais feliz e vai mostrando, olha, eu estou ficando mais feliz porque eu estou aprendendo a ajudar o alcoolista e estou aprendendo a me ajudar primeiro. E é esse o propósito todo. E aí quem vai te ver mais radiante, quem vai te ver com mais energia, quem vai te ver mais feliz de fato, vai tender a se tranquilizar mais. Ver que você não está aceitando mais coisas que são inaceitáveis, vai começar a ver que você está ficando uma pessoa mais forte no processo. Que você está ficando uma pessoa mais determinada no processo. E daí você vai tranquilizando eles também. Quanto mais dedicação real você tiver nesse processo de ajudar quem você ama a vencer o alcoolismo, aprender a se comunicar melhor, aprender a incentivar os comportamentos. E eu sei, gente, eu sei, muitos de vocês que estão me acompanhando agora, vocês começam a aplicar as coisas e vocês fazem igual eu no meu primeiro vídeo. Desce o meu canal lá do YouTube, meu primeiro vídeo, todo assim, mecânico. A minha noiva me dizia que eu parecia um gato de roupa na frente da câmera. Era ridículo. Era ridículo. Eu tentava fazer, dava tudo errado. Falava as coisas, não conseguia explicar nada. E daí as pessoas me dizem, eu fico feliz e envergonhado ao mesmo tempo. Falando, Vitor, você tem melhorado muito. Por que eu tenho melhorado muito? Porque eu estou treinando, porque eu estou praticando, porque eu continuo, eu erro, eu levanto e eu continuo. E é isso que vocês precisam ter também. Você vai começar a tentar ajudar o alcoolista, você vai começar a aprender o que é certo, você vai tentar uma técnica de comunicação melhor, você vai tentar incentivar o comportamento sóbrio, e no começo vai ficar meio estranho, vai ser esquisito. Tá tudo certo. Isso é o processo. É o processo. Só que se você tem que seguir se dedicando realmente a melhorar essa sua capacidade de lidar com as coisas, e ter dedicação real com a sua vida, buscar apoio também. Não precisa fazer isso sozinha, não é mesmo? Quantas pessoas que eu vejo nos comentários dos meus posts, conversando umas com as outras, algumas até já estão se conhecendo. Então você consumir, por exemplo, está assistindo minha live agora, olha quanta gente comenta. Você pode começar a conhecer outras pessoas que estão vivendo situações parecidas e que também estão se sentindo sozinhas para lidar com isso. E você vai aumentando a sua rede de apoio. É mesmo? É tão importante a gente ter algum apoio positivo. E conforme você for fazendo o que é certo, não tem como, gente, não tem como. Você fazendo o que é certo, você vai ter resultado positivo com o alcoolista. Não é à toa. Não é à toa. Você vai ter reações diferentes deles. Se você muda o jeito que você fala, se você está começando a fazer as coisas do jeito certo, você vai começando a criar interesse nele em parar de beber. E daí quando ele começar a ter resultado de verdade, você não vai precisar mais explicar tanto nada para ninguém. Porque vão ver nitidamente que a sua vida vai estar ficando melhor. E daí deixa essas pessoas que criticam, elas vão ver. Você não precisa convencer necessariamente. Elas vão ver que as coisas estão melhor. Elas vão ver que você está realmente dedicado agora, que não é só um projetinho que você deixou de lado, que você fez um pedaço, desanimou e continuou e largou tudo e se sentiu pior depois. Né? Porque muitas vezes a gente começa um projeto e larga no meio, né? Às vezes a família tem medo que você se decepcione. Agora, você se determinando a fazer o que é certo, o resultado vai falando também por si só. Isso aqui é importante, gente, essa questão do apoio social. Porque quando a gente está num ambiente social com muita negatividade, a gente vai ficando contaminado. Eu adoro essa minha professora, tá? Eu estou usando ela como exemplo para explicar para vocês o conceito. Eu adoro ela, ela é uma pessoa muito legal. Mas se a gente conversa muito sobre essas coisas de internet, vai me desanimando. Tende a me desanimar. Por quê? Porque quando a gente fica convivendo com uma pessoa que tem uma mentalidade que é muito negativa em relação ao que você quer fazer para sua vida, isso torna... É como se fosse uma coisa tóxica, é como se fosse uma coisa que contamina. Por exemplo, se alguém está perto de você, ou se o próprio alcoolista fica te criticando muito, dizendo, você fica assistindo essas bobagens aí, isso aí não funciona para nada. Se as pessoas ao seu redor ficam rindo de você, talvez, que você vai ajudar essa pessoa, você está ficando louca, você é uma codependente, começa a te xingar, te criticar. Isso é difícil de verdade. Isso é difícil de verdade.
Então o que nós precisamos? Talvez você possa, nesses momentos de negatividade, ter fases de menor motivação, às vezes por estar envolvido em ambientes que as pessoas te intoxicam. Então o que você precisa fazer? Buscar esse apoio positivo, se desintoxicar de verdade dessas pessoas, se desintoxicar do alcoolista às vezes. Conversar com pessoas, às vezes tem gente que sai, conversa com algum amigo que sabe, às vezes a gente tem que escolher um bom amigo para conversar. Fala, olha, eu quero conversar um pouco desse assunto, às vezes você só precisa falar. Nem que a pessoa não te dê nenhum conselho, mas às vezes só falar para uma pessoa que te entende mais, dá uma limpada, não é mesmo? Ou até mesmo você cuidar, vai fazer um exercício, faça algo para se desintoxicar também. Que é uma coisa tóxica, né? Essa mentalidade negativa que pode ser que fique desses seus familiares. Tem horas que a gente se sente só mesmo. É verdade. É verdade, a gente se sente só e isso é muito difícil, porque assim, quando eu falo de alcoolismo, eu estou falando de uma doença que atinge, né? Tem 10% de alcoólatras adultos hoje no Brasil, 10% da população. Imagina quantos familiares existem no Brasil. Imaginou? Cada 10 pessoas, uma é alcoólatra. Que tem pai, que tem mãe, que tem filho, que tem irmão. Olha quantos familiares, vamos dizer 5 familiares. A gente está falando de metade da população brasileira sofre por conta de alcoolismo de um de seus membros, ou até mais. Não tem essa estatística exata. Então, olha, se você hoje está se sentindo sozinha, olha só como a gente construiu essa sociedade. Isso é culpa do estigma que se cria. Então, esses núcleos, né? E esse núcleo, eu acredito que eu contribuo para formar um núcleo positivo, construtivo, para lidar com essa situação desafiadora. De pessoas que querem ter mentalidades construtivas para lidar com essas situações desafiadoras. Então, é importante você buscar esse apoio social positivo. Construir e, às vezes, se dedicar, de fato, a alimentar relacionamentos que são bons para você. E se for pessoas que têm essa mentalidade positiva e que estão vivendo também em situações semelhantes, não é tão bom. É uma coisa assim que arrepia, não é mesmo? Você encontrar uma pessoa que viveu coisas muito semelhantes às suas. A identificação que isso gera, não é mesmo? Então, foca mais nesse apoio social positivo, quando você tiver um apoio muito negativo ao seu redor. Foca em fazer isso. Agora, eu estou falando aqui daquele familiar que te critica por estar ajudando, né? Agora eu vou falar de um outro tipo de familiar, que é aquele familiar que ele faz tudo errado. Que conforme você está aprendendo o que é certo, o jeito certo de ajudar, você vê que ele faz tudo errado, e faz tudo errado há muitos anos. Esse seu familiar, talvez ele confronta o alcoolista, ele xinga o alcoolista, ele vai lá e depois facilita a vida do alcoolista. Né? Aquela bagunça que você sabe, que você já sabe hoje que não está certo, que isso atrapalha muito. Que você às vezes está cansado de saber, poxa, isso não é para fazer mais, isso só atrapalha. E esse seu familiar, às vezes, ele faz tudo errado e não quer nem saber. E eu vejo muita gente frustrada, dizendo assim, olha, Vitor, eu quero ajudar o meu pai, e eu estou assistindo porque eu quero ajudar o meu pai, mas a minha mãe, ela faz tudo errado. E ela não tem interesse em mudar, ela não tem interesse em fazer diferente. E faz 20 anos, sei lá, não sei quantos anos, não me lembro agora quantos anos faz que ela vê isso, né? Faz muitos anos que ela faz sempre assim. E não dá certo, e ela continua repetindo as mesmas coisas. Isso é frustrante, não é mesmo? Talvez você tenha um familiar que faça isso. Sei lá, às vezes você é a esposa, e daí a mãe dele, ela vai lá e trata ele como um bebê, de repente, e te atrapalha. Né? Que você vê que essa pessoa atrapalha no processo. Que ela joga contra você. Que vocês acabam não tendo a mesma mentalidade de como ajudar. O que você faz com uma pessoa dessas? Faz o certo, você. Faz você o certo. E as mesmas coisas que você vai usar para o alcoolista, você usa com ela. As mesmas estratégias que você usa para o alcoolista, você vai usar com esse seu familiar que está fazendo tudo errado. E o que você vai fazer? Você vai ser esperta e não vai bater de frente com essa pessoa, né? Porque se você... Olha só o paradoxo. Se você chegar batendo de frente com essa pessoa, você vai estar fazendo justamente aquilo que você vai estar dizendo para ela não fazer. Não é mesmo? Então, o que você vai fazer? Você vai alimentar dentro de você, e isso é fruto também do autocuidado, a compaixão com as dificuldades dessa pessoa.
Essa pessoa não é seu inimigo. Ela tem alguns motivos que fazem ela se comportar dessa forma, que não ajuda ela própria. Não é mesmo? Por que vai continuar convivendo com o alcoolista e empurrando ele cada vez mais para baixo? Eu só consigo enxergar um motivo. Essa pessoa não sabe fazer melhor naquele momento. Ela não sabe fazer melhor do que ela está fazendo. E muitas vezes ela não tem nem interesse ainda, né? Ela é a mesma coisa que o alcoolista quando não acha que tem que parar de beber. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você pode conversar, vou dar um exemplo aqui, você pode conversar com esse seu familiar de uma forma não confrontativa. Como? Você pode dizer para ele assim, ó, você pode falar para ele o seguinte: olha, eu sei, meu familiar, eu sei, minha mãe, que nós pensamos diferentes sobre como a gente deve ajudar o alcoolista, o alcoólatra, o nosso pai, sei lá. Sei que nós pensamos diferente em relação a como ele deve ser ajudado. Mas eu gostaria de conversar com você para a gente poder, para poder te mostrar algumas coisas que eu tenho aprendido, para poder conversar sobre isso, só porque eu gostaria que você considerasse essas coisas que eu tenho visto e aprendido, para você poder ver e decidir se você quer ou não agir de forma diferente. Quer que eu repita? Vou repetir mais uma vez. Você vai falar assim, olha, eu sei que você pensa diferente de mim, nós pensamos diferente, de uma forma diferente sobre como ajudar. Você talvez acha que o que essa pessoa precisa é um corretivo, que ela precisa, às vezes, de ser criticada, e que talvez isso vai motivar ela a parar de beber. Mas eu penso diferente de ti, e eu tenho medo de que essa forma que você tem feito possa atrapalhar, ou que possa, de fato, trazer até mais dor para nós, e para você também. E eu amo muito você, eu quero que a gente possa ter uma vida familiar mais construtiva. E eu entendo que talvez hoje você não pense da mesma forma que eu. Mas eu gostaria de conversar contigo, de poder falar um pouco sobre o que eu tenho aprendido. E eu gostaria que você considerasse essas coisas, para você poder decidir se você gostaria ou não de, por acaso, testar uma coisa diferente, uma vez ou outra. Você pode fazer esse convite. Você pode, daí eu daria uma dica a mais. Você convidar essa pessoa para assistir um vídeo. Escolhe o vídeo seu preferido, pega no meu canal do YouTube, pega no meu Facebook lá o vídeo seu preferido. Aquele que você acha que vai estar mais alinhado com o que eu vou falar agora. Esse seu familiar, ele não quer ajudar hoje, ele não quer mudar o jeito dele. E eu vou te dar o segredo aqui. Por que ele não quer ajudar o alcoolista, o alcoólatra, da forma certa? Eu vou te dizer por quê. Ele não vai te ouvir, essas ideias que você vai trazer, ele não vai te ouvir se você não entender o que eu vou dizer agora. Se você não perceber o que eu vou te explicar agora. Ele não vai te ouvir, não vai adiantar você falar assim se você não lê o que está por baixo. Esse seu familiar hoje, ele tem objeções. Objeções são crenças que ele tem que fazem ele não ter interesse por aprender a lidar de formas mais efetivas. Quais seriam essas objeções? Cada familiar seu, cada pessoa vai ter algumas objeções diferentes. É importante você ficar atento a essa pessoa e ouvir ela, porque ela vai te dar o ouro, ela vai te dar o gabarito da prova, ela vai te dizer em algum momento qual é a objeção dela, que faz ela não querer mudar a ideia dela sobre como ajudar o alcoolista. Ela vai te dar esse segredo se você souber ouvir. Vou te dar alguns exemplos desses segredos que você contornando isso, você falando sobre esse assunto, você vai abrir um cadeado. É como se fosse um cadeado que você vai abrindo, ó, abrir o primeiro degrau aqui, abrir o primeiro negocinho, abrir o segundo. Você vai abrindo essas objeções. Que tipo de objeções podem ser? Por exemplo, essa pessoa pode achar, eu não vou me esforçar para assistir um vídeo, eu vou assistir um vídeo, eu vou me esforçar mais, eu já dediquei 20 anos da minha vida por causa desse sem vergonha. Por que eu vou querer assistir um vídeo para ajudar ele? Se ninguém se importa comigo. O que essa pessoa está dizendo quando ela fala isso? Ela está realmente expressando duas coisas. A primeira é que ela não entende que esse vídeo é para ela, que é para o bem dela, é para ela, facilitar a vida dela, em primeiro lugar. Segundo, que ela olha só quantas objeções. Ela fala assim, essa pessoa é um sem vergonha. Ela está cheia de julgamentos, talvez, que bloqueiem o interesse dela de querer aprender a fazer melhor. Ela pode começar a achar, eu não vou mudar minha vida por causa dele, por não entender que mudar
É colocar você no centro, porque a pessoa fica preocupada, Vitor, agora ele já é o centro da família, todo mundo só se importa com o alcoólatra. Ele chega nas festas, fica bêbado, estraga a festa de todo mundo, tudo é só por causa dele. Aí eu vou ficar assistindo um vídeo aí, você quer me convidar para assistir um vídeo para colocar ele no centro da vida mais uma vez? Só que essa pessoa que está dizendo isso, ela não está entendendo que, olha, eu não vou mudar por causa dele. Ela não está entendendo que mudar é olhar para você, é tirar ele do centro, é colocar as coisas no lugar. Ela às vezes não percebe, ela pode ser que não perceba isso. E isso é importante ter compaixão com isso. Porque essa pessoa está sofrendo e ela tem essa objeção e ela não percebe, ela fica alimentando esses pensamentos que bloqueiam ela a entrar em contato com a solução do que está sofrendo, do problema dela. Que bloqueiam ela de poder achar uma solução que vai melhorar a vida dela profundamente. Então, por isso que eu acho que tem que ter compaixão e amor por essa pessoa que você vê que tá sendo um obstáculo para ajudar o alcoolista. E também ter essa conexão com ela. Porque ela pode também achar outras coisas, tipo, ele é um mau caráter, ele merece ser punido. Eu faço tudo certo, essa pessoa faz tudo errado. Ele é um ingrato. Eu preciso cuidar mais de mim. Ou essa última, que é muito comum, que a pessoa fala assim, Vitor, isso aí que você está falando, ou pega um vídeo meu e vai olhar os comentários. Você vai ver que tem muita gente que conta isso para mim. Fala assim, Vitor, eu não tenho saúde mental para fazer isso. Isso que você está dizendo, Vitor, é muito fácil para quem tem saúde mental. Agora, eu que estou sofrendo por conta desse alcoolismo há tantos anos, eu não tenho saúde mental para fazer o que você está dizendo. Olha a objeção da pessoa. Ela acha que ela tem que ter saúde mental para fazer o que eu estou dizendo. Ela não percebe que é o contrário. Não percebe que é o contrário. Que você fazendo as coisas que eu estou ensinando, que você vai ter mais saúde mental. Percebe o paradoxo? Mas não é que a pessoa está de sacanagem ou que ela nunca vai te ouvir. É porque ela tem dentro da cabeça dela essas crenças que precisam ser identificadas para essa pessoa poder te ouvir, de fato. Porque você identificando o que é que está na cabeça dela, você vai conseguir fazê-la te ouvir, você vai conseguir chamar a atenção dela. Igual eu faço com vocês. Eu vou ensinando vocês, e conforme eu vou ensinando vocês, eu vou mostrando que, olha, não é isso. Não é que você tem que mudar por causa dele, você tem que mudar por causa de você e a sua vida vai ficar muito melhor. E olha só, uma vida valiosa. Né? Tanto esforço que eu faço para mostrar isso para vocês. E os fortes que participam, que conseguem chegar a ponto de entender essas mensagens, continuam. Porque percebem que essas objeções são apenas crenças falsas, que fazem a gente perder tempo. E você entendendo essas objeções desse familiar que não está contribuindo, você vai ficar um passo mais perto de tranquilizar essa pessoa sobre as reais vantagens da mudança que você hoje quer oferecer para ela. Você talvez está querendo ajudar seu pai e você vê sua mãe fazendo tudo errado. Sua mãe está em sofrimento. Sua mãe está em sofrimento. Você acha que é a vida que ela escolheu para ela? Eu duvido muito. Só que eu duvido muito também que o seu pai escolheu essa vida para ele. E se você hoje tem a sorte ou tem o mérito de estar hoje aqui em condições de poder aprender isso que eu estou ensinando e poder, quem sabe, oferecer essas coisas boas para essa pessoa, você vai estar contribuindo muito para a felicidade dessa pessoa que você ama. Então, paciência também, para entender o que está na cabeça dela e a gente gira essa chave, a gente abre esse cadeado para poder parar de perder tempo, não é mesmo? A vida pode ser tão melhor quando a gente aprende de verdade como ajudar. Se essa pessoa não quiser te ouvir de maneira nenhuma, Vitor, eu já tentei, mas não vai ficar atrás dela assim, tentando convencer, igual eu ensino para não fazer com o alcoolista. Não coloca tanta pressão. Fala assim, mas vem cá, mãe, senta aqui na cadeira, eu vou te fazer assim, amarra ela na cadeira e bota ela para assistir o vídeo que você acha mais legal. Não vai dar certo também. Não vai dar certo também. Se essa pessoa disser não para você, de maneira nenhuma, fala assim, não quero nem saber. Tira esse negócio daqui de perto de mim. Eu não quero mais saber do alcoólatra. Ele só me incomoda, ele só me irrita. Se essa pessoa disser não com tanta convicção, lembra do meu livro? Quem baixou meu livro vai ver lá, quando eu falo sobre convidar o alcoolista para o tratamento. Como é que faz? Você observa o semáforo, né?
Não sei como é que você chama aí na sua cidade. Semáforo? Sinaleira? Né? Não sei como é que chama aí na sua cidade. O semáforo. Aí vou ter o seu sinal verde e o seu sinal vermelho, né? Essa pessoa, se ela tiver tanta convicção e falar, não quero saber nada sobre como ajudar o alcoolista de uma forma melhor, você saiba ouvir o não. Saiba ouvir o não. A gente tem que saber ouvir não. As pessoas não são obrigadas a fazer tudo na nossa hora. Isso não significa que está tudo perdido, não. Tenha paciência. Por quê? Porque assim como a gente faz com o alcoolista, a gente aproveita as janelas de oportunidade, não é mesmo? A janela de oportunidade. O alcoolista tem os altos e baixos dele. Semáforo também aí. Toledo, Paraná é semáforo. Claro, Toledo, certeza que é semáforo. Agora, a gente aproveita as janelas de oportunidade com o alcoolista e pode aproveitar com esse seu familiar também. Né? Olha, ele faz tudo errado. Ah, mas essa pessoa, Vitor, é velha demais. Mas essa pessoa que atrapalha, a mãe dele, sei lá, se você é a esposa do alcoolista, e a sua sogra atrapalha muito, você pode pensar, não, ela é velha demais, ela nunca vai me entender. É só porque você ainda não achou a coisa certa, ou o momento certo, calma. Nós vamos plantando sementes, e que vão nascer. Você se concentra em plantar a semente, em regar na hora certa. Vem uma chuva, vem uma geada, calma, uma janela de oportunidade. Agora ela disse não, está fechado. Então eu mantenho a paciência, eu confio no processo. Cara, é difícil não dar certo. É difícil não convencer uma pessoa com essa paciência, mostrando, dando exemplo. É difícil. Mantendo um bom relacionamento com essa pessoa que você quer convencer, seu familiar que está atrapalhando. Percebe aqui, ó, tá virando um paradoxo. Você está aprendendo a ajudar o alcoolista, aprendendo a se ajudar, e agora você está aprendendo a ensinar isso para um familiar seu, que atrapalha. Porque essa pessoa, vendo a sua mudança e vendo como é que você vai estar se sentindo melhor, ela pode começar a se animar mais, a ter mais esperança também. E daí eu te peço para fazer o seguinte, olha só que interessante. Você hoje que está me assistindo aqui, ó, faz quase 50 minutos, 53 minutos que você está me assistindo, eu imagino que você está fazendo isso, não sei, talvez os veteranos um pouco mais, mas os novatos também vão perceber isso. Eu gostaria que você parasse por alguns momentos e pensasse quais eram as suas objeções de me ouvir. Quais eram as suas objeções? Você olhava para mim e pensava o quê? No começo. Ah, esse Vitor aí tá dizendo que eu tenho que cuidar do alcoolista? Ele não sabe, ele nunca viveu com o alcoolista, ele nunca viu um alcoolista. Ele tá dizendo isso aí porque ele só viu nos livros. O que é que você pensou a respeito de mim? Porque você vai identificar objeções que acontecem com outras pessoas também. Me diga aí nos comentários o que você pensava. Se você já teve uma objeção, assim, você não, Vitor, eu não ia te assistir porque eu pensava que isso era a maior besteira. Me diga aí nos comentários o que é que você pensava, ou que você talvez ainda pense hoje, sobre o que eu ensino aqui. O que é que você pensava? Me diga aí nos comentários. Ah, Vitor, eu achava que você era mais um daqueles que ia falar bobagem, que não ia dizer mais nada, que ia só, sei lá, falar sobre desligamento emocional e acabou. Ou eu achei que você estava dizendo coisas só que porque você leu nos livros, né, que você não tem experiência prática com alcoolistas, porque a minha vida não se enquadra nisso, porque eu sou uma pessoa que a minha situação, Vitor, ela não tem saída, você não conhece. Digam aí, gente, vocês não pensavam nada disso? Todo mundo me olhou e pensou, nossa, que legal? Duvido, tenho certeza que muita gente que me acompanha começou, ó, no Rio de Janeiro, semáforo é sinal. Ó, alguns podem olhar, ó, que pode me ajudar. Alguns podem pensar, ó, pode me ajudar. Mas eu lembro, ó, pode me ajudar, mas é difícil demais. Ah, pode me ajudar, mas Vitor, isso que você está falando faz sentido. Mas eu nunca vou conseguir fazer o que você está ensinando. Tem gente que pensa isso, não tem? Ó, outra gostou muito desse primeiro vídeo. Gostou muito desse, é o primeiro vídeo. Né? Já está com uma abertura maior, né? Mas tem muita gente que, às vezes eu apanho, daí a pessoa erra, vai lá, eu ensino uma coisa, tem gente que fica brava comigo, chega falando assim, Vitor, olha, me desculpa, tá? Eu tinha parado de seguir porque eu fiquei brava com você, porque eu tentei colocar umas coisas em prática aqui, não deu certo, eu abandonei tudo. Mas eu só vim aqui te dizer que eu tô voltando aqui porque você estava me ajudando. Tá tudo bem. Esse tipo de coisa é normal, porque eu tô ensinando aqui um processo novo, eu tô ensinando uma coisa que talvez você nunca tenha visto na vida. É normal a gente desconfiar de coisas novas. Ninguém quer se decepcionar com as coisas.
tem dificuldade de confiar de verdade, tá tudo certo. Daí a pessoa tem essas coisas. Então o seu familiar hoje que não está aberto a entender como ajudar de formas mais produtivas, ele também vai passar por esse processo. Ele também deve ter medo. Ele também deve ter os preconceitos dele. Então ter compaixão com isso te ajuda a ter menos raiva dessa pessoa também. E ajuda você a conseguir transmitir, sabe, contaminar essa pessoa positivamente. Mas cuidado, aos poucos, né? Não deixa essa pessoa te contaminar também, né? Olha, eu vou lá, eu passo por ali, eu dou uma tangenciada, dou uma raspada, eu converso com ela um pouco aqui, mas quando eu vejo que a coisa está muito tóxica, que ela está me colocando uma mentalidade muito para baixo, eu pego e me retiro um pouco, descanso um pouco, vou me desintoxicar. Não é mesmo? A mesma coisa que você faz com o alcoolista. Acompanhando o processo da mudança. Aí outra falou assim, ó, uma história de anos que parecia não ter solução. Né? A pessoa começa a pensar, Vitor, mas já faz 10 anos, já faz 20 anos. É só ver, porque assim, ó, são histórias que nós contamos para nós mesmos sobre o porquê a gente não está se abrindo para tentar coisas novas. E daí essa é a diferença da insistência e da persistência. Insistência é o que a pessoa fica fazendo várias vezes, muitos anos, insistindo. Insistir é o quê? É fazer as mesmas coisas, cometer os mesmos erros e não se abrir para o novo, não se abrir para as novidades, para as coisas diferentes. Não é mesmo? Agora, persistência é quando você está se dedicando a fazer algo que é importante para você e você vai aprendendo com os erros e vai melhorando e vai agindo cada vez de maneiras um pouquinho melhores. Cada vez um pouquinho melhores. Você não vai sair chegando, Vitor, eu assisti uma live sua, pronto, meu familiar parou de beber. Mas também não são 300 lives. Algumas lives, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu momento. Né? Quanto mais você se dedicar a aprender, mais resultado você vai ter, porque mais fácil você vai conseguir aplicar. É mesmo? Mais fácil você vai entendendo. Gente, vamos montar um grupo de ajuda, aprendendo como agir mesmo. Isso aqui é um grupo, não é um grupo? É um grupo, vamos montar, vamos falar, os comentários, tem muita gente que participa, muita gente não vê, mas nos comentários dos vídeos, dos posts, as pessoas estão fazendo um grupo já. Nos comentários as pessoas estão conversando já, que nem agora na live, estão conversando uma pessoa com a outra. Eu acho que é interessante fazer isso, mas a gente pode usar, já está tudo aí, não é mesmo? Dá para ir conversando, olha, você vê uma pessoa lá, conversa lá no direct, comenta num post. Tem muita gente que quer conversar com outras pessoas que participaram. Fala a sua impressão quando você vê um post lá, fala o que você acha do post. Olha, tentei fazer isso, não tentei fazer aquilo. Outra pessoa que está assistindo também, ela vai olhar o seu post e vai comentar também. E daí vocês vão interagindo. Aí vocês vão vendo, porque eu sei que é difícil às vezes, o Vitor falando, mas o Vitor não é uma esposa de um alcoolista, ele não sabe como é que é. É uma objeção que muita gente fica, né? Como se isso fosse fundamental, como se sem isso não existisse como, né? Mas agora eu vi uma pessoa que está passando por isso, que está conseguindo muitas vezes, que está determinada a fazer o que é certo. Né? Eu só tomaria cuidado com grupos para que eles sejam um pouco mais controlados. Não é mesmo? Controlados, porque às vezes o grupo também ele tem que ser limpado, né? É muito fácil um grupo ficar contaminado. Então por isso eu sugeriria primeiro começar com os comentários, né, vamos conhecendo melhor, porque às vezes o grupo pode se contaminar sem querer. Né? Eu já fiz muitos grupos, então a gente tem que cuidar para não... Né, às vezes é uma pessoa que está muito começando, está começando a aprender, já entra a querer formar um grupo, às vezes o grupo acaba ficando até negativo, porque a pessoa não sabe bem, ela acaba lendo mal as coisas. É melhor ter pelo menos uma pessoa no grupo, ou algumas, que sejam mais experientes. Não é mesmo? Porque senão acaba o grupo ficando um pouco... Tem que cuidar com isso, tá? Então um grupo qualquer eu acho que é complicado. Tem que pensar bem sobre isso. Então tá, gente, o que acharam da live? Ela vai ficar gravada daqui uns dias aí, eu vou editar, vou colocar no YouTube. Então foi isso, uma boa noite para todos, tá acabando aqui o tempo do vídeo. Foi um grande prazer estar com vocês e até a próxima. Tchau!